Certinho. Boa noite para vocês. Então, estamos aqui vendo o GD de Biologia Molecular. Vocês estão vendo aí, né? O GD de Biologia Molecular. Tá bom o tamanho da letra aí? Quer que eu Tá ótimo. aumente? Tá ótimo. Show. Então, é o seguinte, são vários projetinhos aonde vocês já ganhariam o projeto, né, para defender e para tentar ganhar dinheiro, né, para poder executar o projeto, né? Então, a nossa vida é assim, a gente tem que fazer projetos para conseguir o recurso, bolsa também, hoje em dia a gente pede até bolsa, né? E aí a gente aplica ele na pesquisa. Os assessores, no caso aqui, é um comitê de ciências biológicas, é um grupo de pesquisadores, uma câmara, né, que decide. Às vezes eles chamam pareceristas que a gente chama de ad hoc, né? AD espaço O HOC, ad hoc, que são os caras que vão emitir parecer sobre o projeto. Às vezes até ganha um dinheirinho lá, os 200 conto para dar o parecer, às vezes não ganha nada, depende da instituição. E aí os pareceristas vão falar se a fundação deve dar dinheiro para esse projeto e se deve priorizar dentro dos, sei lá, 50 contratados, 200 contratados, né? Sempre tem uma quantidade global de recursos para ser distribuída, né? Então, como que um projeto tem que ser? Então, aqui já ensina mais ou menos como fazer um projeto. Vocês devem ter disciplina que força vocês a criarem projeto, não tem, não? Eu Temos trouxe... sim, Tem, algumas né? disciplinas dão trabalhos finais com projetos. Faça o projeto, tal, exatamente. O grande truque do projeto é dimensionar ele e ele tem que ser fechadinho. O que a gente chama de fechado? É o projeto onde você alguma coisa você vai conseguir concluir com aquilo que você vai gastar, né? Então vamos conversar sobre os 4 projetos da primeira página, que tem mais ou menos o mesmo tipo de abordagem. São abordagens clássicas da biologia molecular, e nós vamos passar por elas aqui, mas o tratamento nos 4, eu acho que é nos 4 primeiros, é exatamente igual. Eu sei que eu queria uma vez estudar o efeito do estresse no cérebro de camundongo, e pesquisei um pouco sobre isso, fui conversar com o pessoal lá do bloco A4, onde eles fazem essas coisas mesmo. Tem também um pessoal lá no terceiro andar, esqueci qual bloco, que estuda esse estresse. E esse experimento é um clássico, é de verdade mesmo. Ó. Objetivo: caracterizar a mudança de expressão gênica. Tudo aqui é sobre mudança de expressão gênica, né? Que é biomol, né? O final da biomol é mudanças sistêmicas da expressão gênica no cérebro sobre efeito de estresse, tá? Beleza, estresse. É, o estresse, eu já sou um cara mais vivido, né? 61 anos agora, eu já passei por muitas situações que deu para perceber que o estresse realmente ele é aprendido, né? Então, qualquer estresse muito grande, assim, saúde, a glote bloqueia, você fica sem respirar, tudo que você possa ter um estresse muito grande, aparentemente, na primeira vez, ele não é um estresse mesmo. Mas quando você tem essa situação repetida, aí começa a causar o estresse, né? O estresse é uma situação desagradável que te estressa, mas para te estressar ela tem que ser repetitiva, né? Tá, peguei um ônibus lotado, ele bateu num carro, desceu, teve que pegar outro. Na primeira vez, beleza, você toma um banho, relaxa, acabou. Se isso acontecer 5 vezes no mês, você vai ficar estressado por causa disso, né? Porque é uma situação repetitiva. Então, olha,
como é que vai ser feito o experimento? Esse experimento é de verdade, é um modelo, né? Eu fiquei de cara quando eu vi pela primeira vez, mas o pessoal falou: não, Miguel, isso aí é comum, a gente faz aqui e tal. Então você vai submeter camundongo, presta atenção que não é rato, é camundongo, é pequenininho, né? Camundongo, a tratamento de estresse por 5 dias, aprisionando-os por 2 horas, todos os dias dentro de um tubo Falcon de 50 ml. Eu não tenho um tubo Falcon de 50 ml, mas ele tem o tamanho de metade de uma mão, assim, né? Cabe o camundongo dentro. Claro que você faz uns furinhos, assim, para ele respirar, você coloca ele lá dentro, aí você fecha a tampa e deixa ele lá por 2 horas. No primeiro dia, provavelmente ele fala assim: nossa, será que eu estou indo para a órbita espacial? Que legal, vou passear nesse foguetinho e tal. Beleza. E depois de 2 horas ele percebe que não, que ele ficou preso lá. Beleza. No segundo dia, quando você olha para ele e ele fala assim: será que o cara vai me botar de novo dentro do tubo? Você vai lá e põe. No quinto dia, quando ele te vê, ele já não te aguenta mais, tá? Então, por que que na letra B está isolar o hipocampo desses animais, que é uma partezinha pequenininha do cérebro? Você geralmente corta a cabeça dele, disseca por detrás, né? E chega no hipocampo e embaixo do córtex ali. Depois vocês pegam no Google onde fica o hipocampo. Mas o importante é que acha-se que o conhecimento, né? Passa pelo hipocampo. Então, quando vocês têm que aprender e tudo, né? Aquilo tudo passa pelo hipocampo. O hipocampo é um grande mediador de aprendizado. E é por isso que a galera estuda estresse, relação de estresse com hipocampo. Mas para nós isso é tudo diversão, né? Porque o exercício de biomol é que a gente vai pegar o hipocampo e ver o controle e o estressado se tem expressão gênica diferente, tá? O resto é tudo motivação, chantilly, a maionese aqui da coisa, mas na verdade a gente vai pegar o hipocampo do controle e dos tratados e vai analisar. Beleza. Bom, primeira tecnologia que está proposta aqui no grupo 1 é gerar bibliotecas de cDNA. E aqui é explicadinho, né? Você extrai o RNA do controle do tratado, você fabrica o DNA complementar com transcriptase reversa e executa aquilo que me mandam dar para vocês em biologia molecular, né? Clonar em plasmídio, né? Poucos de vocês vão ver um plasmídio na vida, mas clonar o DNA em plasmídios, beleza, beleza. Então você pega o cDNA, trata com enzima de restrição, o plasmídio também, coloca ligase, né? Isso foi lá no nosso começo do nosso cursinho aqui de biomol. E aí você eletropora bactérias, né? Que é uma tecnologia onde você aplica um campo elétrico, a membrana até que, né? Abre assim, e aí os plasmídios entram lá dentro. Você coloca meio quente, o buraquinho fecha, o plasmídio entrou, e aí você semeia placas com antibiótico. Nós estudamos a composição de um plasmídio, ele tem um gene de resistência a antibiótico para funcionar como pressão seletiva, né? Para se manter a cultura com antibiótico, as bactérias são obrigadas a carregar o plasmídio lá dentro. Aí você seleciona colônias, mas um monte, um monte. E aí você vai sequenciar 10.000 ESTs. Vou mostrar um slidezinho aqui da ST, que eu mostrei na terça-feira. Está dizendo aqui que só ST 5 linha, porque o projeto não tem muita grana, não. Vai ser feito só lá do 5 linha. Isolar o plasmídio, né? Você vai pegar as 10.000 colônias, vai isolar o plasmídio, né? Purificar o plasmídio e sequenciar apenas a extremidade 5' Como o plasmídio, como o DNA, o cDNA foi clonado de uma maneira direcional, né? Onde tinha o óligo DT, tem um sítio de restrição, aonde você colocou outro sítio do lado 5', aí você consegue pôr um primer só no 5' e sequenciar o lado 5', tá? E aí depois você vai trabalhar com as STs que podem ser agrupadas. A gente vai falar disso aqui, mas deixa eu mostrar um slidezinho das STs, por que não, né? Dá tempo da gente rever as STs
né? ST é coisa que, assim, usa muito pouco no ICB agora, tá? Você não tem mais tanto trabalho com STs, né? Mas estão vendo o slidezinho aqui, né? Os RNAs têm cauda de poliar, vocês sabem, e a gente usa um óligo-DT para fazer a primeira fita do cDNA, que é o DNA complementar. Transcriptase reversa, precursores, tal. Aí depois você corta com uma DNase, põe uma DNA polimerase e uma ligase e faz a outra fita, tá? Criou o cDNA. Beleza. As proteínas vai do N-terminal para o C-terminal. Os RNAs são sintetizados de 5 linhas para 3 linhas. Então, a gente chama esse lado de cá de 5 linhas, o começo, e aqui 3 linhas, onde tinha a cauda de poliar, que agora tem os T's, né, que você usou como primer e tal. Bom, aí vai sequenciar só as extremidades 5 linhas, só essas aqui. As 3 linhas não, porque é economia. Algum projeto mais, assim, rico, faz os dois lados, mas só aqui já dá. Queria que vocês comparassem que como a transcriptase reversa sintetiza moléculas até a tábua da beirada, né, com o códon inicial aqui, mas às vezes ela não chega no início, né, porque ela vem de trás, né, faz vários tipos de tamanhos aqui assim. Pode reparar para mim que as ISTs que estão no lado 3' elas são sempre no mesmo lugar, né? Então, ela tem uma vantagem que quando eu for contar quantas vezes sequenciei um gene, é bem tranquilo, porque eles estão sempre superponíveis, tem essa vantagem. Todavia, no lado 5' tem uma vantagem muito interessante que, por causa daquele problema, agora isso aí virou uma solução, porque eu consigo esticar o meu sequenciamento, né? Porque essa molécula aqui eu sequenciei daqui até aqui, e essa daqui eu sequenciei daqui até aqui. Então, isso aqui é igual, né? Tá? Então, eu incumpridei o meu conhecimento. Digamos que eu tivesse uma outra que ficou mais curta ainda, eu incumpridava o meu conhecimento até aqui, tá? Não é raro que, se você tem moléculas de tudo quanto é tamanho, chega uma hora que o conhecimento que vem do 5' encaixa no 3' e você junta tudo, tá? Eu diria que para um RNA menor, assim, para Schistosoma mansoni, né, uma drosófila, isso é comum. Os nossos RNA são um pouco grandes, é meio difícil você conseguir juntar essa extremidade com essa, mas beleza. Então, isso são as ESTs, né? E eu falei que a gente só fez as 5' esquece essa. Então, a gente tem sequências derivadas de quem? De quem? De quem? Do RNA mensageiro, né? Opa! Do RNA mensageiro, né? Então, a gente retrata o RNA mensageiro do estresse e do carinha normal. Agora vamos ver como é que a gente continua o projeto, que é a descrição do que vai ser feito lá. Se eu tivesse compartilhado minha área de trabalho, era mais fácil. Pronto, estamos no GD de novo aqui. Então, verificar as ESTs que podem ser agrupadas, né? Então, aquele exemplo que eu dei são ESTs que vieram do mesmo gene. Então, elas podem ser agrupadas, porque se você fizer um blast das ESTs, todas contra todas, entre elas, né, todas contra todas, você vai reparar que a primeira ST 5' que eu desenhei, ela vai dar um blast contra a segunda, né? Então, você pode juntar as duas, né? Então, como é que faz? Faz um blast de todas contra todas, todas aquelas que derem, né, similaridade no blast, né, alinhamento no blast, você pega elas e trata com um software que eu vou apresentar para você, chamado CAP3, tá? Que vai juntar aquelas STs que são do mesmo gene, criando consensos, né? Juntando, né? Entendeu? Pega um pedaço, junta no outro. Isso aqui é chamado consenso. E eu tenho que falar a verdade para vocês, né? A gente chama isso também de contig, tá? Eu não vou conseguir
falar para vocês não chamarem o consenso de Contig, porque todo mundo chama. Mas Contig é realmente o mapa de sobreposição, né? Então, lá naquele desenho, por exemplo, eu tinha um cara que vinha daqui até aqui, um cara que vinha daqui até aqui, um cara que vinha daqui até aqui, um cara que vinha daqui até aqui. Se eu juntar todos eles, eu formo uma frase comprida, né? Que é o consenso, né? O contig é o mapa de relacionamento deles, né? Um sobreposto no outro, mas no dia a dia todo mundo chama o consenso de contig. Então vocês podem chamar também. O contig, então, seria juntando as sequências que possam, porventura, se sobrepor, né? Então, elas são do mesmo gene. Então, um gene vai dar um contig, outro gene vai dar outro contig, beleza, 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 beleza. Ainda não acabou a proposta do projeto dessa galera. Bom, vocês estudaram BLAST com a gente, né? Então, como é que eu sei? Eu estou sequenciando agora meu organismo, né? Como é que eu sei o que é cada gene? Eu faço um BLAST de cada sequência? Não, eu faço um BLAST do contig agora, porque o contig juntou, né? Sequências que são superponíveis. E também apresento para vocês o termo singlete. Singlete é um carinha que não sobrepõe com ninguém, entendeu? Aquele cara lá não sobrepõe com ninguém, ele também merece ser estudado, tá? E ele tem o nome de singlet. Então, contigs e singlets apresentando para vocês são basicamente amostras que a gente tem para analisar, faz um blast, né? Beleza. E aí, bacana. Então, com isso, você vai ter os contigs, alguns singletes, e vai saber, possivelmente, o que eles fazem, né? Comparando com o banco de dados, com Blast e tal. Beleza, você tem uma informação legal. E aí, o que você vai fazer? Selecionar para projetos futuros, não é o seu, mas você vai gerar vários trabalhos de iniciação científica com isso. Selecionar para projetos futuros genes que foram anotados, né? Que você sabe o que eles fazem por intermédio do BLAST, e que tenham frequência diferente. Ou tem mais RNA desse gene no controle, e aí esse gene foi reprimido pelo estresse, sumiu, está fazendo falta, né? Ou então, coisa mais legal, esse gene ele está mais frequente no tratado. Aí você fala assim, caraca, mano, eu descobri um gene que ele é mais expresso, ele funciona quando a gente está sob estresse. O que será que esse gene faz? Será que eu posso usar uma droga para inibir ele e diminuir o estresse? Será que ele está me protegendo de alguma coisa? Isso aí não é para esse projeto, isso aqui é para projeto futuro, tá? Mas olha que inspirador. Você vai ter um monte de gene que sumiu, né, expressão, um monte de gene que apareceu, expressão, e aí você começa a avançar no conhecimento desses genes, né, já sabendo que eles estão ligados ao hipocampo, estão ligados ao estresse, né? Muito bem. Só que é o seguinte, ó, a gente costuma, isso aqui é um detalhe técnico que vocês não têm a obrigação de adivinhar. A gente pega todas as ESTs do controle, todas as ESTs do estressado, entendeu? Pega todo mundo e junta com o BLAST e o CAP3 para fazer os contigs, tá? Porque às vezes um carinha aqui no meio, ele vem só do estressado e ele junta todo mundo assim, entendeu? Né? Então, a gente pega todas as amostras, estressada e controle, e faz os contigs. Aí você olha para aquele contig, porque cada um daqueles pedacinhos tem um nome, né? Ele veio da onde? Ah, eu tenho um contig que tem aqui 200 ESTs, todas agrupadinhas, assim. 200, beleza. Só que quando eu olho pelo identificador delas, né, assim, o nominho delas, sei lá, 180 vieram do estressado e 20 vieram do controle. Bom, agora vocês entenderam a brincadeira, né? Eu pego
o RNA, faço o cDNA, clono no plasmídio, sequencio a parte 5' faço um blast entre elas, junto em contigo aquelas que são blastáveis, né? Anoto esses contigues e também os singletos com blast, para saber o que eles fazem da vida. Alguns eu não vou saber o que faz, tá? E aí eu vou lá e aí pego para cada contigo e eu falo assim, escuta aqui, das 200 que compõem esse contigo aqui, quantas vieram do controle? 20. Quantas vieram do estressado? 180. Cacete. Esse gene faz o quê? Esse gene é um fator de transcrição chamado FOS. Cara, então o fator de transcrição FOS é mais produzido no estresse e aí depois aí é outro projeto, tá? Não vai querer que eu descubra isso tudo, porque você vai descobrir um monte de genes que tem expressão diferencial. Beleza. Todos os experimentos são para isso, tá? E aí, depois ele está falando assim: o projeto vai propor, porque eu tenho que contar para vocês que todos esses experimentos de grande produtividade, né? Em inglês fala high throughput, né? Saída bem alta, né? High throughput. Todos esses experimentos, eles podem ter uma imprecisão. Então, o projeto propõe validar a expressão diferencial dos genes mais diferentes com experimentos de avaliação individual da expressão para provar que está diferente mesmo, né? Tá? 1 a 1. Você faz esses experimentos 1 a 1. Claro que você já vai ter poucos candidatos. Vamos supor aí 48 genes deram diferença, né? Aí você vai fazer 48 testes individuais. Beleza, beleza. Agora é hora de vocês participarem e me ajudarem aqui. Bom, acho que eu não preciso pedir para definir uma ST 5' e 3', né? Posso perguntar para vocês qual delas representa o começo do gene e qual delas representa o final do gene. Fala para mim aí. Participem. 5' é o começo? 5' é o começo, 3' é o fim, né? Onde está a cauda de poli-A. Muito bem, aprenderam uma. Beleza. Pergunta aqui: vamos ter gene diferencialmente expresso? Quer dizer, 20 STs no contig vem do controle e 180 vem do estressado, tá? Mas esse contig não é homólogo a gene com função conhecida. Pode acontecer isso? Você faz o projeto, tem uma diferença lá naquele RNA, só que você não sabe o que ele faz? Pode acontecer isso? Conta para mim. O que vocês acham? Aí você vai ter que chutar. Será que a gente conhece a função de todos os genes de um camundongo? Eu estou avaliando. O que você acha? Eu acho que deve ter alguns genes aí que a gente não sabe o que fazem. É um bocado, viu? Mais de 30%. Faz tempo que eu não vejo essa estatística, mas pode chegar, dependendo do organismo, pode chegar a muitos mesmo. Veja bem, há uma diferença de saber se aquilo é um gene de camundongo ou não. Porque como o camundongo foi inteiramente sequenciado, tudo foi comparado com outros organismos, você vai saber que ali tem um gene. Beleza, aquilo é um gene, né, ORF37. Só que é verdade, tem um monte de gene que você não sabe a função, tá? Então, isso daí não vai ser muito lucrativo agora, nesse projeto, tá? Vai abrir uma perspectiva no futuro de alguém tentar descobrir o que aquele gene faz, sendo que a pessoa já sabe que está conectado ao estresse, entendeu? Já é alguma coisa. Vocês pegariam aí uma tese de mestrado para estudar, destrinchar a função de um gene que está muito ligado ao estresse, mas ninguém sabe o que faz? Atrairia um projeto desse para sua iniciação científica, para o seu mestrado? O que você acha? Com bolsa. Professor. Com bolsa. Com bolsa já é um caminho a se pensar. A bolsa Com vai bolsa, qualquer um, claro. né, professor?
Não, é um projeto interessante, né? É um projeto difícil, mas vai depender muito do seu orientador ter, por exemplo, o know-how para conseguir descobrir a função, tá? Porque existem coisas que você pode fazer que você consegue descobrir a função dele, tá? Beleza. Uma das coisas, por exemplo, é fazer um experimento de ver com qual proteína ele interage. Você já consegue localizar ele na célula, junto com quem, entendeu? Já consegue, né? Então, são projetos interessantes também, mas são para o futuro. Mas vocês responderam a pergunta: vai existir Contig que não vai dar blast com. Cara, estão soltando bomba aqui. Tem algum jogo do Galo? Sei lá. Tem não, hoje não. Engraçado que parece que está chovendo, mas isso não é raio. Esse barulho louco. Vocês estão ouvindo, né? Tá dando pra ouvir um Deu pouquinho. pra ouvir. Às vezes é por causa das Olimpíadas, às vezes algum brasileiro tá, sei lá. Alguém ganhou. Isso aqui tá com cara de alguém batendo em algum lugar. Sei lá. Acho que eu tô ouvindo barulho de chuva junto. Aqui não tá nevando, nevando não. Tiro, Chovendo. não sei não, né? Se for tiro é de canhão antigo, né? Do século XVI. Não é possível. Bom, vamos lá. É necessário conhecer o genoma do organismo em estudo para executar esse tipo de abordagem? Essa é uma pergunta muito importante para vocês, biólogos do ICB, porque você pode usar isso aí para um mosquito novo, para uma borboleta. Você pode fazer isso aí sem ter genoma completo? Conta para mim. Né? Em algum momento foi necessário conhecimento do genoma do organismo? Eu acho Uma que totalmente não. Uma parte Não, né? talvez. É, porque assim, o reconhecimento do que aquele gene faz é por meio de blast. E a gente tem organismo pra caramba sequenciado. É claro que se você for trabalhar com glândula de veneno de um bicho diferente, porque na verdade escorpião até já tem muita sequência, muito conhecimento, mas às vezes você vai trabalhar com um organismo de um clado não muito sequenciado, ele pode ter algum gene específico, sei lá, leishmania, tem algum gene que só leishmania tem, aí você pelo menos consegue detectar que aquele gene existe em outros organismos, né? A gente chama isso de proteína hipotética, né? Que a gente não sabe o que ela faz. Mas, assim, esse tipo de tecnologia em nenhum momento precisa do genoma do organismo. Então, vou te falar um caso clássico. 2 projetos de ST foram feitos para Schistosoma mansoni aqui em Minas Gerais, um antes do ano 2000, né? Foi uns 3 anos antes, a publicação é de 2000, e um outro depois, em 2004, já com a rede Genoma Minas, né? Não existia genoma de Schistosoma mansoni, né? Então, assim, muita gente usou projetos transcriptoma antes do genoma existir. No Brasil, a gente teve um transcriptoma de cana-de-açúcar, o próprio transcriptoma do câncer que eu mencionei, que fez 1.500.000 sequências, foi antes do genoma humano, né? Então, estou contando história aqui quando eu contei ST, né? Foi isso daqui que trouxe a maior parte do conhecimento de transcriptoma que a gente teve, tá? Então, assim, antes de serem feitos os genomas, esse projeto EST, ele era muito famoso, muita gente fez, no ICB muita gente fez, Glória, Hélida, alunos do Sérgio Pena, que vocês não conhecem mais, porque estão em outros lugares, não me lembro, muita gente fez projetos EST no ICB, e como a gente em Biomol fala até de como clone num plasmídio, então teria que ter falado das ESTs aqui. Então, ok, isso aqui foi o número do projeto número 1, e agora a gente vai comparar com o projeto número 2. Pouca gente
realmente se interessa por esse número 2 aqui, mas os objetivos são os mesmos, né? Até o projeto 4 é o mesmo: submeter o camundongo ao estresse, né? Isolar o hipocampo, porque a gente quer ver genes que talvez estejam envolvidos no aprendizado. E aí comprar um chip de oligonucleotídeos contendo apenas, porque isso aí foi há muito tempo atrás, apenas 10 mil genes do camundongo. Hoje você compra chip com os 25 mil genes conhecidos do camundongo, baratinho na feira, mas o chip, vou mostrar o chip aqui para vocês. Nem todo professor de biologia molecular gosta de relembrar o chip, mas eu sou um dos que gosta. Ei, eu tenho que passar as animações das ESTs aqui. Ei, Orestes não, chega. Caraca, mano, o chip não tá aqui, vou ter que procurar aqui assim. Chip, microarranjo e chip. Ah, tá bom. Eu tenho o slide do microarranjo. Ah, faltou uma questão aqui, né? Olha lá. Ele perguntava assim, ó, você precisa, depois que você detectou pelos contigues, qual que é o gene mais expresso no estresse do que no tratado e tal, tarará, como é que você confirma isso, né? Olha, eu vou contar para vocês que fosse mais no passado, você comprava um DNA radioativo e faria um Northern Blot. É plausível. Eu sei de muita gente que fez projetos EST e depois confirmou com o Northern Blot, porque aí você faz uma sonda, sei lá, você tem 48 genes. Você não vai estudar os 48, você escolhe 2 que te parecem mais legais, né? E aí você vai lá e estuda eles. Então, uma das coisas que você pode fazer é um Northern Blot. Você corre o RNA no gel, transfere, faz uma sonda e vê que, olha, foi mais expresso mesmo, entendeu? Confere, mede quantas vezes ele foi mais expresso. Aqui eu tenho 68 vezes e tal. Mas a maioria das pessoas partiria mesmo, hoje, se fizesse isso, para o PCR de tempo real, né? Você compra os primers, porque você sequenciou o contig, né? Você tem lá a sequência do contig. Desenha um primer mais para 5 linhas, outro mais para 3 linhas, pronto, né? Tarará. E faz uma PCR, mas de tempo real, na presença de CyberGreen. Então, você vai medindo a fluorescência ao longo da PCR e, em vez de tentar medir a quantidade final, porque satura, você coloca uma meta aqui de 300 nanogramas e vê com quantos ciclos ele chegou nessa meta. Se chegar muito rápido, é porque ele era muito expresso. Se chegar muito devagar, é porque era pouco expresso, né? Então, claro, você coloca lá, em alguns tubinhos, você coloca o RNA o cDNA, né? Já trato com transcriptase reversa, do controle e do tratado, né? Se o tratado entrou em amplificação rapidamente, chegou nessa meta no ciclo 14, ele está mais expresso do que no controle, que só chegou nisso no ciclo 35. Né? Então, você consegue quantificar a expressão para fazer a mesma coisa que você faz aqui, né? Só que de uma maneira mais prática, mais técnica, mais limpa. Você consegue colocar nessa máquina aqui, ó, são 96. Eu diria que você consegue colocar 48 se for em duplicata, 24 genes se for em quadruplicata, né? Dá uma precisão maravilhosa. E aí seria 12 controle e 12 tratado, né? Então, assim, um experimentinho para isso aqui, você faria para 12 genes, né? Entendeu? Porque é quadruplicata, controle versus tratados. Só que aí você faz uma 5 placa dessa daqui, eu falei 12, né? 12 vezes 5 dá 60 genes. Já dá para você explorar todos os genes que ficaram diferentes lá na sua análise inicial. Certinho? Beleza, então eu respondi aquela perguntita lá. E agora eu vou falar do chip aqui, aproveitar que eu estou no PowerPoint para mostrar o chip para vocês. Cadê o chip? O chip é uma versão, né, de microarranjo
que você vai fazer quando você manda uma firma construir ele, essa pecinha, com esses óligos aqui, ou então você já compra uma, né? A firma faz roboticamente, e aí para cada gene do camundongo, lá vocês lembram, né? Falou 10 mil, esse chip vai ter só 10 mil, não os 25 mil, com isoformas dá 44 mil. Então, para cada gene dos 25 mil, dos 10 mil, né, que é o que diz lá no enunciado, a firma vai fazer uns óligos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 óligos tipo esses aqui que vão representar exclusivamente esse gene. Lembrem-se, esse pedaço aqui tem que estar só nesse RNA e em nenhum outro do organismo, tá? Presta atenção no que eu falei. Neste, mas em nenhum outro, entendeu? E aí você cria essas sondas, coloca aqui assim, e embaixo você faz a mesma síntese, só que bem no meio troca uma base, porque assim, esse RNA deve hibridizar nesse cara aqui, mas no cara de baixo, como bem no meio tem uma troca, ele não consegue ancorar na temperatura programada. Então você vai ter sinal em cima, não sinal embaixo, joga numa estatística que você tem positivo e negativo, tal, parará, e aí calcula o p-valor de ele estar sendo muito expresso ou pouco expresso, né? Esse é o chip, tá? Por que que eu não falei de microarranjo, que seria pegar os clones de plasmídio e pingar? Por que que eu não fiz essa trabalheira e fui direto para um chip? Por que será, né? Está sendo discutido lá na nossa perguntinha. Vamos lá. É legal, né? Isso aí funciona como um exercíciozinho hoje. Vamos lá. Comprar um chip de 10 mil genes. Vê que não está nem mandando fazer, porque, assim, como é de camundongo, você vai lá e compra. Tem um mercado enorme e é uma máquina que faz, então eles fazem de baciada, né? Você compra uma bacia lá de 20 chip e paga o quê? 5 conto? 50 contos, 20, com o dólar nesse tamanho aqui, tá? Uns 50 contos, você compra um monte de chip para você fazer vários experimentos. Aí, realizar experimento de microarranjo em chip, né? Comparando as duas preparações de RNA, controle e estresse, tá? Então, assim, vocês vão ter que sempre ter na memória que se vocês deram dinheiro para esses caras aqui, talvez vocês vão dar ou não vão dar dinheiro para esses caras aqui, né? Dependendo do que eles vão concluir e tal. Na mesma chamada, né? Parece um grupo querendo fazer desse jeito, um grupo querendo fazer desse jeito, né? Sei lá. Então, vocês estão julgando lá se vão dar dinheiro ou não. Então, assim, vai ser feito esse experimento, né? Claro que você vai ter maior hibridização onde o gene for mais expresso, mesma coisa que o outro, tal. E aqui é a mesma questão da letra E, né? Validar com né? Vamos supor que você tenha 40 genes diferencialmente expressos, né? Os 60 genes, como a gente calculou, você vai fazer um experimento de validação. Aí é igual o que a gente falou, né? Faça um PCR de tempo real com aqueles 60 genes, né? 5 placas, né? Isso é uma coisa que se coloca em projeto, né? Quantos fica bonitinho num projeto. Você não precisa saber o preço de tudo, todos os reagentes, né? Às vezes vocês vão lá e quebram cabeça para saber os preços das coisas. É bom saber, mas é bom saber quantos que vai fazer de cada, né? Então, essa conta que eu fiz rapidamente, né? Eu tenho 48 pocinhos. Aí, se eu fizer 12 de cada um, eu posso fazer quadruplicata, controle tratado, né? Então, com uma placa eu faço 12 genes, com 5 placas eu faço 60, tá? É um bom número, entendeu? É isso aí que a gente coloca nos projetos. Aí o assessor fala, 60 genes, é um bom número, vou dar dinheiro, esses caras sabem o que eles estão fazendo, eles vão concluir alguma coisa sobre os 60 genes mais diferenciais e tal, beleza, né? Aí você pede para fazer isso para 600 genes, o cara corta o dinheiro dessa parte, porque como 600 genes é muita coisa, entendeu?
O cara já é um especialista lá, ele, né, tá lá para comentar. Ele fala: não, 600 não, né, meu amiguinho? Vou cortar o seu orçamento, vou te dar 1/10 do que você pediu. Beleza. Definir chip de oligonucleotídeos, né? Se vocês fossem apresentar isso aí, vocês iam ter que contar a história do chip, quem é o chip. Tá? Comparar com microarranjo de clone de cDNA aplicado em lâmina de vidro. Comparar. Compara alguém aí para mim. Se eu te oferecesse uma bolsa para fazer microarranjo com clone de cDNA aplicado em lâmina com um lindo robô, né? Te dou robô. Ou então fazer um projeto com chip. O que você achar mais legal de fazer, mais fácil, mais tranquilo? Compara aí. Microarranjo de clones de cDNA. Você tem os clones de cDNA lá, né? Plasmídio com cDNA clonado, cada um deles sequenciado, né? Os contigs e tal, pá. Aí você arruma aqueles clones naquela placa, põe o robô, põe no aparelho, mede, ou simplesmente compra o chip e pronto. O Compra o que é? chip. Compra o chip, né? Fazer isso daí, o robô vai fazer a lâmina, mas quem que vai arrumar os clones todos na placa de 96? Várias placas, né? Para representar todos os genes. O estudante de iniciação científica é vocês, entendeu? Sem comparar que assim a precisão acaba sendo, né, tal. É que assim o microarranjo surgiu antes, né? Era o que tinha, né? Aí as indústrias começaram a fazer o chip, e tal, provaram que funcionava. Bom, para fazer chip, eu não estou falando de microarranjo. Estou querendo saber, para fazer chip, eu preciso conhecer o genoma para poder construir o chip, aqueles óligos, e tal. Nesse caso é só com o genoma pronto que dá para fazer chip? Hã? Isso aí precisa dar importância ou não para quem fez o genoma, né? Que foi outra pessoa que fez lá, outro grupo, tal. Precisa do genoma completo para poder existir essa figura do chip? O que vocês me dizem? Grilos do meu Brasil. Inventei hoje essa, grilos do meu Brasil. Precisa do genoma completo? Eu só faço isso com um camundongo, não posso fazer isso com uma baratinha d'água? Com Precisa não. Hã? Não Precisa não. precisa? Não precisa do genoma completo? Para poder construir aqueles óligos direitinho, cada um representando só um gene, nunca o outro. Eu acho que precisa, professor, justamente para, né, ficar tudo É, certinho. para ter especificidade mesmo, precisa, porque como que você vai saber se você tem metade do genoma sequenciado, como que você vai saber se não tem um outro gene que tem um pedacinho parecido, entendeu? Não tem condição mesmo. Esse tipo de tecnologia é uma das que a gente vai ver aqui, que dá crédito a quem fez sequenciamento do genoma. Você só conseguiu fazer chip no mundo porque alguém fez o genoma. Antes a galera tinha que fazer o microarranjo, pegar os clones, pingar na lâmina, entendeu? Só foi possível existir o chip porque o genoma humano estava bom, o genoma do camundongo estava bom, e assim por diante, né? Entendeu? Você só consegue fabricar no computador, né? Mas alguém tem que ter feito o projeto Genoma, né? Eu acho muito legal falar isso, porque quando a gente fala nessa parte final da Biomol, você tem sempre que ver coisas que você pode fazer hoje na Biomol, no estudo da biologia, porque alguém fez o genoma, né? Humano ou do bichinho lá que você quer estudar, entendeu? Então, precisa sim. Identificar os pontos fracos do projeto comparando com o grupo 1, porque o grupo 3 não vai dar, porque a gente não fez ainda. Identificar os pontos fracos do projeto e comparar com o grupo 1, né? Aqui também tem que olhar os pontos fracos, né? Vamos lá. Os pontos fracos do projeto. O chip foi comprado e ele veio do jeito que ele veio, né? O que vocês acham que é um ponto fraco desse projeto que o seu assessor lá
vai pensar se ele vai te dar o dinheiro porque tem um ponto fraco aqui. O que vocês acham que pode ser um ponto fraco? Você quer conhecer o que está acontecendo no hipocampo, beleza? Você faz um projeto desses. Pode ser que você descubra umas coisas, mas pode ser que falte informação de alguma coisa importante. Por quê? O que tem de ponto fraco nesse projeto? Olha, professor, eu acho que um ponto fraco é primeiro precisar do conhecimento do genoma, porque no outro, no Não, grupo 1, beleza. Suponha que o chip já está à venda, então o genoma já existe, beleza. Mas o que seria um ponto fraco? Que informação você não vai conseguir com esse projeto aí sobre hipocampo, sobre os genes, tá? Lembra lá na letra C, ó. Você compra um chip que tem 10 mil genes lá impressos, né? E aí? Pode ser que uma coisa muito importante Nem todos são específicos da. da. Do Não, hipocampo, da região que eu quero de estudo. não, beleza. Aqueles que apareceu o sinal é porque é expresso lá, entendeu? Mas beleza, eles podem ser expressos em outros lugares também. É uma boa pergunta. Pode ser que não, mas você está comparando com controle. Se o gene foi expresso no estresse no hipocampo e foi expresso também no fígado, beleza, mas ele está relacionado com estresse, né? Talvez não com aprendizado, mas tem razão. Fazer outros tecidos seria muito bom, né? Beleza, uma sugestão para quem faz o projeto. Mas o que acontece quando você só tem 10 mil genes do camundongo? No chip. Não tem como chorar. Só tem 10 mil lá. pode ficar faltando alguma informação importante de genes que não estão nesse chip? É, exatamente. Quanto mais completo for um chip, mais você chega perto de toda a informação. Porque com 10 mil, quem está lá vai dar o sinal. Seja ele pouquíssimo expresso, medianamente ou muito expresso, ele vai aparecer aqui. Só que ele tem que estar no chip, né? Então, por isso que a gente colocou aqui um chip bem antiguinho, que só tinha 10 mil, né? Antes do chip ser descontinuado, já tinha, todos os genes estavam lá, sabe? As versões mais recentes de chip. Se for comprar um chip hoje, ele vai estar com todos os genes lá, beleza. Mas, no caso aqui, se o gene não tiver no chip, dançou, né? Agora, tem uma coisa muito interessante aqui que eu queria comentar sobre o projeto ST, né? ST. Quando você sequencia o cDNA clonado em plasmídeos, tá? Você, no primeiro dia, você faz uma placa de 96. Isso quem me conta é a Glória Franco, quando era aluna de doutorado, e ela não aguentava mais sequenciar SM75, que é um antígeno da parede do xisto. Ele é muito expresso no xistosoma, então todo dia na placa de 96, uns 10, 20 RNAs que eu estava sequenciando lá, cDNA, era SM75. Mais uns 10 era uma enzima da via glicolítica, GAPDH, glicerol 3-fosfato deshidrogenase, que é muito expressa, tá? Então, ela não aguentava mais. Todo dia tinha uns 30, numa placa de 96, tinha uns 30 que ela já tinha detectado, entendeu? Não detectava coisa nova. Então, eu pergunto para vocês, esse tipo de projeto aqui com EST, ele consegue pegar todos os genes ou ele tem um defeitinho aí nessa abordagem? Porque você só tem dinheiro para fazer 10 mil ST de cada um, né? Você vai analisar todos os genes possíveis do hipocampo ou vai ter um ponto negativo aqui nesse projeto do grupo 1? O que vocês me dizem? Eu acho que pode ficar faltando alguns genes também. Qual tipo de gene que vai ficar faltando, né? Os mais expressos ou os pouco expressos? Como que é? Eu acho que os poucos expressos, né? Uhum. E os pouco expressos, às vezes, eles são os mais importantes porque eles são fatores de transcrição, que gruda lá e ativa a transcrição. Só um pouquinho deles já muda todo
o perfil da célula, sacou? Então, muitos genes regulatórios que, né, o gene constitutivo do ribossomo, claro que você vai pegar. Da parede, claro que vai pegar, entendeu? Mas, assim, os genes regulatórios é muito perigoso esse tipo de projeto, né? Porque você tem uma capacidade relacionada ao quanto de dinheiro você tem, entendeu? A gente chama isso de cobertura do transcriptoma, né? Quanto você consegue sequenciar aqui? Se eu conseguisse fazer 100 mil STs, ia ser melhor. Se eu conseguisse fazer 1 milhão de STs, ia ser melhor. Mas, mesmo assim, os mais raros sempre acabam se escondendo. Por mais que você gaste de dinheiro. Chega uma hora que não vale a pena você gastar tanto dinheiro com transcriptoma. Você fala assim, vamos fazer o genoma desse bicho aqui? E foi o que foi feito com o xistosoma, né? Chegou uma hora que a galera falou, vamos fazer o genoma? Porque, assim, é muito mais difícil, gasta muito mais dinheiro, mas, assim, é porque é redundante, né? Essa amostragem aqui é uma amostragem com reposição, né? Você vai amostrando. Então, o projeto AST tem esse problema com gene raro. E o projeto do chip, ele tem mais problemas se o gene não tiver no chip. Se o gene estiver lá no chip, ou ele vai dar um sinal fraquíssimo, ou médio, intermediário, ou muito alto, tá? Então, aqui não tem problema de gene raro, lá tem, né? Então, é isso aí que a gente analisa quando analisa um projeto, né? Quando alguém propõe um projeto, a gente critica assim e tal. E é claro, né? Todo projeto tem os seus defeitos, mas tem as suas qualidades, né? Então, a gente vê se o cara sabe os defeitos, às vezes se ele mesmo já, ou ela mesma, né, já apresentou os defeitos e como que ela quer fazer e tal. E aí a gente julga se vai dar o dinheiro ou não, né? Então, tem que ver os pontos fortes e fracos. Beleza, beleza. Bom, agora isso aqui é uma questão muito profunda que eu estou fazendo, uma pesquisa minha com relação aos estudantes de ciências biológicas mesmo. Vamos ver o que acontece, o que vocês acham aqui do número 3. Isso aqui é um outro grupo de pesquisa, tá? Ele propõe assim, né? Está concorrendo a grana lá para fazer o projeto e tal. Os objetivos são os mesmos: submeter os camundongos ao estresse, beleza. Isolar o hipocampo, beleza, né? Tem o RNA, isolar o RNA mensageiro, beleza, tá? Tem lá todos os reagentes para isolar o RNA mensageiro, pá. Aí eles vão fazer microarranjo? Não. Eles vão fazer chip? Não. Olha o que os caras vão fazer. Eles vão pegar e vão fabricar iniciadores, primers, né? Par de primers específicos, vamos chutar um número aqui, a gente falou 60, vamos falar 60 genes. Eles vão fazer primers específicos para 60 genes do camundongo, para fazer PCR de tempo real, que eu já mostrei, já avisei. E para quais genes? Para genes que são conhecidamente induzidos por experimentos que existem na literatura, já publicado, posso mandar o paper para vocês, por exposição de ratos à odor de gato, tá? Esse experimento é muito louco. Você pega um colar, como chama isso? Uma coleira de lã, né? De tecido, assim, coloca no gato, deixa o gato sem tomar banho, né? Com esse colar lá por um tempo. E aí ele soa, ele fica com odor de gato no negócio de lã. Aí você pega uma caixa de camundongo lá, cheia de camundongo, e coloca esse colar em um canto. Os bichos ficam desesperados, eles reconhecem por instinto mesmo o cheiro do gato e fogem tudo para o outro lado da caixa, tá? Aí você coloca odor de gato, ou então o tecido sem nada, numa outra caixa, né? Beleza. E vocês acham que o camundongo fica estressado de ficar sentindo esse odor de gato e correr tudo para o outro lado da caixa lá, se amontoar tudo do outro lado? O que você acha? Acho que sim. Eles devem ficar bem estressados. Deve ser bem estressado. Aí o que esse grupo está querendo saber? Se os dois estresses levam à mudança de expressão do mesmo gene. Então, como ele já tem lá um monte de gene que, pela literatura, pode estar relacionado com estresse, né? Pode estar relacionado com estresse, eles estão propondo fazer 60 experimentos de PCR de tempo real com quadruplicatas, né?
com exposição ao odor de gato ou controle, tá? 60, tá? Que eles buscaram na literatura. Tem uma tabela justificando por que escolheram aqueles 60. Alguns vieram desse experimento, outros porque eles pensaram que talvez o estresse possa estar associado com esse gene também, porque se apareceu esse, aquele outro também. Então, você tem 60 possibilidades, tá? E aí, você propõe isso aqui. O que vocês acham? Dariam dinheiro para esse grupo também? Ou como é que é? Ou se fala assim, não, só 60, o que vocês acham? Eles merecem estar no grupo dos contemplados aí, com recurso, bolsa. Então, focando em 60 genes, o que vocês acham? Criticam que é só 60? Ou acham alguma virtude no projeto deles com esses 60? O que É vocês pouco, me mas ele. contam? Hã? É pouco mais? Abre seu microfone aí. Caiu, será? Vamos lá, grilos do meu Brasil. O que vocês acham? São 60 genes. O que você vai concluir? Ou esses 60 genes estão relacionados ao estresse do tubo, ou não estão, né? Mas Eu já acho meio complicado esses 60, porque, tipo, se a gente comparar com os outros dois grupos, eles estão trabalhando com bem mais opções de será que vai dar certo, será que sim, não vai, a sim. gente vai ter os genes Uhum. aí, então eles têm poucas chances de, ainda mais pegar um genes que não são Só que eles não estão específicos. pegando 60 ao acaso, né? São 60 escolhidos pela literatura. Sim, mas eu acho que a literatura geralmente vai no que é mais comum, mais expresso. Se tiver alguma coisa Uhum. mais rara e importante, eu acho que ficaria de fora. Uhum. Tá, teria essa possibilidade. Alguém acha que esse 60 pode ter uma vantagem, alguma coisa assim? Eu acho que por ser 60, eles estão tentando ser mais específicos, né? É, já vai direto, né? Então, uma coisa que eu tenho que contar para vocês que acontece quem faz esses grandes experimentos, né? Às vezes aparece lá um gene diferencialmente expresso, que é um gene da via das pentoses. Aí é muito louco, cara, porque a pessoa que fez o projeto, né, ganhou dinheiro da FAPEMIG para fazer, tem os genes lá, aí tem os genes da via das pentoses. Aí o cara tem que escrever alguma coisa no relatório final dizendo por que a via das pentoses estaria relacionada com estresse, né? Aí o cara vai, inventa uma história. É claro que tem que fazer mais projetos para saber por que aquele gene está relacionado, né? Então, vocês lembram que às vezes pode ter um gene cuja função não é conhecida, né? Que ele existe, mas a gente não sabe a função. E existem genes que aparecem lá que você fica de cara de por que aquele gene está lá. A diferença aqui é que já existem estudos de estresse. Então, você vai na literatura, pega todos os genes de estresse e simplesmente vê. Todo estresse, a pergunta aqui é: todo estresse é igual ou cada estresse é diferente, entendeu? O cara vai direto nas perguntas, né? O estresse do dor de gato é igual a isso ou cada estresse é diferente um do outro, né? Então, você já contribui com relação a isso. Mas o que eu queria lembrar vocês aqui é que a gente está numa transição, eu não sei como é que vai ser o mundo para vocês, mas esse número 3 tem uma diferença com os outros dois. Ele tem uma coisa que na ciência do século XX, diferente do século XIX, e que bombou a ciência do século passado, então a gente não sabe como é que vai ser a ciência do XXI. Mas no século XX, a gente tinha uma coisa chamada hipótese. Vocês já ouviram falar de hipótese? Então, por exemplo, você pega um despertador. Tem um ali, ó, só não vou até lá. Daqui a pouco eu vou lá buscar o despertador. Você tem um despertador, acorda, né? Então, ele faz tic-tac, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o ponteiro ele faz que vai, não vai e volta. Depois ele vai um pouco mais e volta um pouquinho. Aí você fala assim, cara, aí dentro deve ter uma cremalheira com os dentes assim,
né, e tal. Se um dia vocês tiverem um despertador desses e desmontar, você vai ver que tem uma mola e tem uma coisa que parece uma serra, né, com os dentinhos, e o ponteiro vai, o movimentador do ponteiro vai, passa em cima daquele triângulo e para no anterior, né? São triângulozinhos assim, tal. Então, assim, você pensa, como é que será que funciona? Então, os cientistas do século XX, e eu não sei vocês, porque vocês estão expostos a esses projetos aí. Os cientistas do século XX, né, eu, por exemplo, tinha esse negócio de hipótese. Você olhava para o universo e falava assim, eu acho que isso funciona assim. Aí você fazia um experimento para tentar provar se é assim ou não, né? Fazia uma espécie de ratoeira, uma espécie de armadilha de filme de suspense, de detetive, né? Vou fazer essa armadilha se o cara voltar à cena do crime e fizer isso é porque foi ele, né? Então, assim, a gente trabalhava muito com hipótese. Hoje em dia, na biologia sistêmica, se você quiser, você não trabalha com hipótese, você quer estudar um fenômeno, você não tem a mínima ideia do que está acontecendo, e aí você faz o experimento e vê que foi a via das pentoses que ficou modificada. Aí, boa sorte no seu relatório final, você gastou 2 milhões de reais e conseguiu descobrir que a via das pentoses está diferente, né? Claro, isso é importante pra caramba, né? Mas é engraçado porque, assim, você não tem mais tempo, né? Você já está no relatório final, você tem que tentar inventar uma teoria lá, tal, e os projetos futuros vão depois elucidar a importância da via das pentoses no estresse e tal. É claro que você pode ter um medicamento e tal, mas acontece muito isso, né? Nos experimentos de high throughput, que você descobre um genes e depois não sabe o que eles fazem, entendeu? É muito, muito comum isso. Então, a vantagem do grupo 3, o que ele tem de bom, é que aqueles genes que estiverem relacionados, você já sabe por que, onde eles atuam, né? Que você já pensou sobre eles, será que esse cara tá ou não, né? Mas tem essa desvantagem que vocês lembraram. Então, eu queria fazer esse teste com vocês para ver a paixão de vocês pela biologia sistêmica, né? E são experimentos que não necessariamente têm hipótese, né? Aqui tem uma hipótese porque, né, hipocampo. Por que que eu escolhi hipocampo? Tem uma hipótese, tá? Até aí tem. Não é que não tem hipótese, né? Mas quais genes, o que que eles fazem, né? Não tem, né? Entendeu? Isso é uma diferençazinha interessante. Muito bom. Bom, prontos para o número 4. Aqui é de proteômica, ó. Os objetivos são os mesmos, né? Então, você vai submeter os camundongos a estresse por 5 dias, aprisionando eles todo dia, por 5 dias, isolar o hipocampo, beleza. Só que aí você vai purificar proteínas, não tem nada com RNA, purificar proteínas, a gente chama isso de proteoma, o conjunto das proteínas. E nucleares, né? Por que as nucleares e não pegar o camundongo inteiro, o cérebro inteiro e colocar as proteínas todas do experimento? Por que pegar o hipocampo? A gente já falou, né? Beleza, mas por que que dentro do hipocampo eu não pego todas as proteínas lá? Por que que eu pegaria só as nucleares? Alguém tem alguma sugestão? Por que que esse grupo está propondo analisar só as nucleares do proteoma? Grilos do meu Brasil. Por que só o proteoma de proteínas nucleares? Bom, vocês respondam isso depois. Comparar o perfil de géis bidimensionais do controle com estresse, gel bidimensional, tá? Pegar as manchinhas, né, os spots que estiverem diferentes nas amostras, né, e analisar com espectrometria de massa, tá? Comparar o PM exato dessas manchinhas, né, com o de produtos proteicos do genoma do camundongo, né? Você vai lá na página do genoma do camundongo, pega o peso molecular exato para poder identificar as proteínas
que foram diferencialmente expressas. Então, vamos dar uma olhadinha, né, no nosso fabuloso... Tem que parar nesse número 4 hoje. Vamos lá no nosso gel bidimensional do proteoma. Cadê ele aqui? Pá, pá, pá. Deixa eu contar aqui, né? Quando você tem um monte de proteínas, uma coisa que você pode fazer é fazer centrifugações diferenciais para diminuir a complexidade da sua amostra, né? Pegar só os núcleos, tá vendo? Então, com isso aqui, você pega só os núcleos, diminui a complexidade da sua amostra. O gel bidimensional é difícil porque tem uma focalização isoelétrica que vocês têm que estudar. O Stryer tem focalização isoelétrica, o Leininger também. E aí depois a dimensão da focalização isoelétrica é uma. Aí você faz um gel desnaturante de poliacrilamida aqui, tá? Procura ler no livro, porque às vezes só tem essas figuras, lá tem mais. E aí você cria um gel bidimensional que tem essa impressão aqui. Aí você faz 3 géis bidimensionais de estressado, 3 géis bidimensionais de controle, coloca eles escaneia, né? O computador analisa e ele fala, essa banda aqui só existe no estressado. Beleza. Você pega essa banda do estressado, coloca no mal de TOF, né? O laser vai excitar, vai ionizar as proteínas, elas vão voar pelo time of flight, você consegue saber o peso molecular exatinho, né? E aí você consegue saber que proteína é que apareceu lá no estressado, né? Aqui, ó. Lembra que uma proteína pode sumir também, né? Também interessa. Não sumiu, não apareceu. Beleza. Isso aí que a gente fez, né? Então vamos voltar ao nosso fabuloso GD para continuar a discussão aqui. GD. Então, a gente fez o proteoma nuclear, beleza. A gente colocou no gel bidimensional, pegou aqueles spots ou manchinhas e fez espectrometria de massa, né? E aí obteve o peso molecular exatinho e aí comparou com os produtos do genoma do camundongo para identificar as proteínas expressas, né? Beleza. E aí, como é proteína, ele pede para você validar o resultado com uma outra técnica que analise proteína, tá? Beleza? Muito bem. Quando a gente faz GD, a gente pede para explicar como funciona o espectrômetro de massa, né? É engraçado que sempre tem alguém na turma que trabalhou com espectrômetro de massa, né? Então, contam os casos real mesmo e tal. Mas eu quero saber, nesse tipo de experimento, tá? Eu vou usar o espectrômetro de massa. Eu preciso conhecer o genoma do organismo em estudo para executar essa abordagem? Eu tenho que fazer um brinde, né? Ao pessoal que fez o genoma do camundongo para poder fazer isso? O que vocês acham? O que vocês me contam? Grilos do meu Brasil. Esse tipo de abordagem precisa do genoma ser completo para funcionar? Olha, professor, eu acho que sim. Sim, né? Porque não adianta nada eu saber o peso molecular de uma proteína exato se eu não tiver onde consultar, né? Qual proteína tem aquele peso? Então, sempre tem que acender uma vela, tomar uma cachaça em homenagem a quem fez o genoma nesses casos, tá? Essa tecnologia de usar espectrômetro de massa na biologia, proteômica, só é possível porque fizeram os projetos genoma, tá? Porque se eu tiver o peso molecular teórico, né,
digital de todas as proteínas do camundongo, eu pego aquela manchinha, determino o peso dela e eu sei quem ela é. Tá? Então, isso só vai funcionar se eu tiver o genoma, né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Muito do que se usa de biologia sistêmica hoje em dia só é possível porque foram feitos projetos genoma, né? Então, você vê a importância disso com um aparelho que eu já comentei com vocês, que só gasta acetonitrila. Se você tiver um aparelho de $800.000, né, que é o espectrômetro de massa, você, para rodar, você vai lá no laboratório e fala assim, posso rodar? Aí a pessoa vai falar, acabou a acetonitrila, seu laboratório tem? Fala, beleza, a gente compra acetonitrila, só isso que precisa? Só. Dissolveu a acetonitrila, a proteína sua, né, botou lá, e aí o aparelho roda e detecta, entendeu? Assim, é baratíssimo. E num dia você descobre que proteína é aquela. Na minha geração, para descobrir que manchinha era aquela, cara, eu tinha que imunoprecipitar ela, tentar pegar o RNA que estava junto com o ribossomo na hora que fazia ela. Sério, você pegava um anticorpo contra a proteína e imunoprecipitava o ribossomo que estava traduzindo ela. Aí você clonava o RNA que estava no ribossomo que foi precipitado, e aí identificava aquela sequência, fazia um blast e via que era aquele negócio, cara. A gente fazia assim, meu, nossa, era muito louco. Mas assim, se fazia, né? A ciência andava desse jeito. Imunoprecipitando uma proteína junto com o seu ribossomo, né? Pegava o RNA, clonava, sequenciava, fazia um blast. Assim que foi feita a telomerase, por exemplo, foi feita assim, né? Muito louco, muito louco. E hoje em dia não, né? Vocês vão lá, vai no laboratório, usa o espectrômetro de massa, né? Só para isso. Ah, eu quero fazer para borboleta da Serra do Cipó. Não, né? Não. Tá? Eu vou terminar minha aula de hoje aqui mostrando o que eu faria com a borboleta da Serra do Cipó, porque eu posso fazer o gel bidimensional, sim, mas eu não posso usar o espectrômetro de massa. Então, eu vou só mostrar esse slide aqui, aproveitar, né? Aproveitar esse slide aqui para mostrar para vocês que se eu tiver uma manchinha de uma borboleta lá da Serra do Cipó, ainda tem solução, tá? Espectrômetro de massa, não adianta, tá? Não adianta saber o peso molecular de uma proteína que foi diferencialmente expressa na borboleta. Eu não tenho genoma, mas eu posso fazer degradação de Edman, tá? Miguel, eu preciso fazer isso na câmara fria, pegar um livro, ver como é que faz. Não, a nossa máquina nem sei se está funcionando. Eu vou perguntar para a Mariana, mas a gente tem uma máquina que faz isso, que faz degradação de Edman, faz sequenciamento de peptídeo. Então, assim, ela trata com o reagente, né, que é esse triângulo, arranca o primeiro aminoácido, faz uma cromatografia e identifica que é a metionina. Arranca o segundo. Então, a gente consegue fazer uns 35. Eu não vou chutar um número maior, mas pelo menos uns 35 aminoácidos a gente consegue fazer da proteína da borboleta. Aí eu faço um blast, vejo lá que tem uma proteína de abelha lá que faz aquilo, aquele outro, e com o blast eu consigo identificar qual foi a proteína diferencialmente expressa, tá? Então, você não está na mão se você fizer um gel bidimensional e não tiver genoma completo, tá? Se você tiver espectrometria de massa, se não tiver degradação de Edman, tá? Olha o slide aqui. Degradação de Edman, tá? Então, tem umas perguntas lá com taioba ou soja, sei lá, depois, no continuação, e conta mais ou menos como é que faz, tá? Eu vou usar o resto na próxima aula e deixar vocês só com o grupo 4, porque o grupo 5 aqui, ele fala de uma planta sem genoma completo. Eu peguei couve, eu nem sei se a couve tem genoma completo ou não. Você sabe o nome da couve? NCBI
Taxonomy. Aula bônus, tá? E não era para eu mostrar isso aqui hoje, não. Eu coloquei aqui National Center for Biotechnology Information Taxonomy. Vai aparecer umas borboletas aqui. Eu estou compartilhando? Não estou, não, né? Tá com... Não, Não, só o slide. Eu estou no slide, é. Deixa eu trocar aqui para o Brassica silvestris. Brassica, né? Brassica. Aqui. Eu vou tentar minha sorte aqui. Brassica. Tá? É no Taxonomy do NCBI. NCBI é o National Center for Biotechnology Information, que é onde a gente fez o BLAST, tá? Então, assim, o Taxonomy, ele tem toda a taxonomia de todos os organismos que tem lá, né? Então, vou aqui na Brassica, ele vai abrir para mim a linhagem. Eu coloquei só Brassica, né? Se você colocar o dedinho, ela é de uma tribo Brassicea, ela é de uma família Brassicácea, ela é da order Brassicalis, ela aqui tem alguns nomes na linhagem que não são do Linneu. Então, Malvides, por exemplo, é um clado, né? Quer dizer, é um grupo, né? Esse grupo Malvides tem as Brassicales, a ordem e outras ordens aqui, mas ele agrupa algumas ordens e não outras, as Malvides. As Rosídeas aqui também é um clado, né? Pentapétale é um clado também. Esse cara aqui é um clado. Eudicotyledons é um clado. Mesangiosperma é um clado. Magnoliophyta é a classe, tá? Então, assim, a linhagem no NCBI, ela tem não só os clados de Linneu, né? Ordem, classe, mas tem outros também. Aí você falou que era Brassica, como mesmo? Brassica Silvestres ou Lerac. silvestres, né? Bom, beleza, mas já vou mostrar para vocês aqui uma coisa legal. Eu posso pegar aqui para saber como que tá a produtividade de informação. Eu costumo colocar proteína aqui, ó, tá em vermelhinho, vocês estão enxergando, a letra deve estar pequena, mas protein, né? Aí eu vou mandar um display aqui, vai aparecer quantas proteínas tem, tá? Então, em Brassica carinata, eu tenho 97.900 registros de proteína. Isso significaria que eu tenho o genoma sequenciado. Brassica crética também, tá? Eu tenho bastantão, né? Eu vou procurar nomes aqui, né? Eu tenho 300 mil da Napus aqui, né? Sendo que eu tenho também subespécies de Napus aqui, tenho 300 mil. A Olerace, né? Eu tenho 120 mil, tá vendo? Então, a se queria com S, né? RS Silvestre, você falou? Eles não têm uma Silvestres aqui, não. Qual que é o nome da outra? Olerace. É com T ou com P? P de pato? Olera. P de Não, pato. O, com O? com O, ó. Ah, essa aqui. Olerace. Olerace, essa aqui, né? Jura que tá falando que é um repolho. Deixa eu ver assim. Peraí. Couve em inglês. Deixa eu ver. Cabbage. É que, na verdade, o genoma é o mesmo, né? Ela adota várias formas, mas é isso mesmo. Pode ser repolho, couve, palmito, couve, em inglês, espécie. Às vezes é olerace mesmo, né? Couve roxa, couve amarela, purple, white cabbage. Eu acho que é aquele mesmo, né? Porque não pode ser outro, né? Wild cabbage, né? Deve ser. Deixa eu dar um Ctrl F aqui para achar minhas cabbage. Tem a wild, tem a Chinese, tem a capitata. Bom,
Eu não vou poder evoluir aqui na análise botânica dos negócios aqui. Eu só estou mostrando para vocês que essa Brassica oleracea, que pode ser que seja a nossa couve, ela tem 122.851 proteínas. Então, eu tenho realmente uma quantidade interessante, né? Eu tenho aqui uma Brassica rapa com bastante sequência de proteínas também, e essa oleracea variedade oleracea aqui também, eu também tenho, né? Isso aqui merece no Google direto, para a gente ver a variedade oleracea da oleracea, vamos direto nas imagens, acho que é ela mesmo, né? As couves aí, tá? Couve e tal. Drástica, essa aqui é uma outra variação, tal. Isso daí. Então, esse taxônomo aqui, ele te ajuda a descobrir as coisas. Então, eu vou pegar essa oleracea com variedade de oleracea aqui, né? E vou clicar aqui e vou apresentar para vocês essa tabelinha. Então, tem 99.000 sequências de nucleotídeo, 56.000 de proteína, tem um genoma, tem 40 experimentos de RNA-seq, tem proteínas, bababá, bioprojetos, tal, não sei o quê, mas tem um genoma só. Esse genoma deve ser mitocôndria, quer ver? Vamos ver? Eu não gosto do jeito que eles colocam aqui, porque eles falam, tem um genoma, mas é o mitocondrial, né? Oleracea, white cabbage, brassica, ó, essa aqui tem uma florzinha aqui. Nananã, sequência. Eu não sou muito bom de achar aqui se é o... pá, pá, pá. Parece que eles estão fazendo de genoma mesmo, nuclear, né? Não é só a mitocôndria. Cromossomo, tá vendo? Ó, já tem que mudar o meu organismo sem genoma, porque já tem vários cromossomos da couve sendo sequenciados, entendeu? Já é mais ou menos. Agora, taioba, espécie. Eu vou ter que mudar da espécie da taioba. Olha, aqui é uma taioba, né? Cadê o nome científico da taioba? Taioba, quem achar me conta aí, qual que é o nome científico? Colocasia antiquorum. Colocasia antiquorum. Vamos ver se no taxônomo a gente consegue... Não, eu quero um Eu achei taxônomo. Xanthosoma taioba. Você achou uma outra? Não, achei como Xanthosoma. Xanthosoma, né? Deixa eu ver aqui o que foi que eu copiei. Qualquer coisa a gente coloca o seu xantossoma. Xantossoma com CH? X. Xantossoma. Xantosoma, assim, com S só? Xan Xanto. Xantossoma. é um TH aí. Xanthosoma. Xantosoma taioba. Ela mesmo, hein? Ah, mas ele fala outra coisa para mim, você viu? Mas beleza, vamos colocar o Xantosoma taioba. Só Xantosoma já tá bom, a gente ver se tem, né? Xantosoma tem sequências de xantosoma, beleza. Vamos ver quantas proteínas tem aqui neles. Olha lá, tá vendo? Já posso usar como modelo. Xantosoma, o gênero Xantosoma tem 301 proteínas sequenciadas. A Heliboriifolium tem 170. É a que está mais perto de sair um genoma dela aí, que é a Heliboriifolium, tá? Vamos ver quem é essa Heliboriifolium aqui, né? Não parece uma taioba, não, né? Até que tem aqui uma aqui, né? Taioba. Tá meio diferente essa taioba aqui, né? Xanthosoma heliboliforme. Ela é mais fina, né? Mais estreita. Essa aqui acho que você não come, não, né? Uma vez um professor falou assim: Nossa, eu fiz um peixe na taioba,
Eu imaginava como é que era, mais ou menos. Aí ele falou assim: ah, vocês não têm em São Paulo, né? E tem uma folha aqui, para brincar com ele, ele riu para caramba. Não, a gente tem lá, só que lá a gente chama de gerânio, né? Que é parecido com gerânio, né? Mas o gerânio não é gerânio. Taioba é taioba. O gerânio é muito parecido com isso, né? Só que tem flor, assim, você até faz, dá para as moças o gerânio. Então, beleza. Então, assim, vocês viram como é que faz isso aqui, né? Então, taxônomo está apresentado para vocês, né? Você pode colocar o organismo que você quiser e ver se existe sequenciamento dele, entendeu? Então, por exemplo, uma perereca de pijama. Terra do Cipó. O que você acha aí para mim? É perereca de pijama. Tem uma amiga, Paula Eterovic, lá da PUC, que trabalha com esses bichinhos aqui. Ó, achei aqui, ó. Isso eu sempre falo na aula, mas eu não sei se já tem genoma, né? Eu duvido um pouco. Vamos ver? Tem ela aqui, ó. Nucleotídeo, proteínas, tá? Tá vendo? Só tenho 185 proteínas. Que proteínas são essas? Eu clico aqui, ele vai mostrar todas as 185 proteínas conhecidas dela, tá? Rodopsina, não sei o quê, papapá, citocromoxidase, que é usada para fazer barcode, né? Você sequencia a citocromoxidase e você consegue tipar as pererecas, né? Pelas mutações, pelas trocas de nucleotídeo que a citocromoxidase tem. É chamado barcode isso, um código de barras. Você sequencia toda a citocromoxidase de tudo quanto é girino, e aí você compara, você vai ver que um é da boana, entendeu? Ó, só tem da boana mesmo. Enfim, muito pouca. O meu exemplo de perereca da, do, da Serra do Cipó, perereca de pijama. Mas a boama é ela, né? Eu coloquei esse cara aqui, pedi para Igor e é um outro nome, né? Então, vou falar com a Paula Eterovic agora para saber como é que é o nome da perereca de pijama, se ela chama de boana ou ipsiboas. Aí vou falar com vocês como é que é a realidade da boana. Muito bem, boana, é a perereca. Eu não vou avançar aqui agora, então, porque aqui são os mesmos tipos de experimentos, né? Mas feitos com a couve, que eu vou ter que trocar aqui para a boana, né? Em vez de couve, eu vou trocar ou pela taioba, ou então a taioba é bom, porque o experimento é feito com fungo que ataca a taioba, tá? Aí eu vou, como a gente tem só as 20h40 e essa aula é meio pesada de ficar pensando, então eu vou parando por aqui hoje mesmo. E na quinta-feira a gente avança um pouquinho mais com os GDzinhos assim, tá? Vocês podem ir pensando aí como que você faria se você fosse defender um projeto desses que está aí na segunda parte do GD, tá? Beleza? Qualquer coisa tem a aula gravada do semestre anterior, se tiverem paciência já vão avançando nesse conhecimento aí, assim a gente passa um pouco mais rápido na próxima aula. Vou parar a gravação por aqui hoje.